Brasil, só de Fundeb, que é o fundo, que é o principal investimento em educação pública, são 350 bilhões de reais por ano. Tirando as universidades, é só para a educação básica, até o ensino médio. O custo do aluno no Brasil, em geral, é de R$1.000 por mês, que é o mesmo valor de uma escola particular na média. O professor da escola pública ganha mais que o da escola particular. O salário médio público é de 6, 7, em alguns estados chega a R$10.000 o piso. E o da escola particular é muito menor, 3, 4 mil. Paga mais o professor, investe parecido e o resultado é muito discrepante. Por quê? Na educação pública não há a responsabilização. Então esse é o grande problema. O indicador mais importante na educação é a frequência escolar. O aluno vai ou não vai para a escola. Numa escola particular, você tem 3, 4, no máximo 5% de ausência. No estado era 15% de ausência. A maioria dos professores da rede pública, eles vão lá, se esforçam e vão dar uma boa aula. Mas você tem muitos casos quando o professor não dá uma boa aula, não se esforça ou falta, você não tem responsabilização. O professor que não dava aula falava para ele assim, eu não dou aula, a gente ganha igual. Para que você está se esforçando? O segredo da educação é a aula. Aula boa. Todos os sistemas mundiais que aplicam provas, que expõem essas notas de provas, esses sistemas vão bem. Um mau gestor descomprometido, ele consegue sim estragar. Não está à prova de maus gestores, as melhores políticas públicas. Por exemplo, eu tenho 91 gestores. É muito simples, eles têm meta mínima. Tem que subir 0,2 a cada ano. Se não subir, tchau. Agora, o gestor que quer ser popular, o gestor das amizades, esse é o problema do Brasil. Ah, pra que eu vou comprar briga com ele? Ele é leal a mim. Ele é leal a mim. Então, fica aí. Esse é o problema do Brasil. Essa é a cultura que a gente tem que mudar. Vejo as pessoas muito preocupadas, né, com o presidente, por exemplo. Agora, o que os ministros estão fazendo? Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa que cresce muito e hoje vamos ter um papo. Cara, a gente adora ter papo sobre o Brasil e talvez a gente vai falar de um dos assuntos mais delicados sobre o Brasil, que é a educação. E a gente tá com um expert no assunto. O cara é tão bom nesse assunto que não foi nem a gente do Market Makers que fez o meio de campo. A gente tá aqui com um novo entrevistador, né? Agora veio como entrevistado, deu aula de China aqui, o Jeromel, Ricardo Jeromel, que virou... Já dá pra falar que você virou celebridade? O pessoal já tá te falando na rua? Não. Mais de 1 Zero milhão ambição de ser celebridade. Mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, cara, pra somando mim, o todos os importante cortes. é colaborar e diminuir a ignorância em relação à China, mas nenhuma vontade de ser famoso. Então, ó, vou te dar uma má notícia, viu? Que você já passou de 1 milhão de views ali, somando os cortes, você vai virar famoso, Jeromel. Mas se a gente agencia, fica tranquilo. Mas quem viu o episódio com o Jeromel, certamente você deve ter visto, né? Que foi um dos episódios mais vistos dos últimos meses do Market Makers. O Jeromel indicou várias pessoas que seria legal o Market Makers entrevistar. A gente pergunta no final, né? Um convidado, e ele se empolgou, falou tanta gente boa, e é um cara com tanto acesso, que a gente trouxe uma dessas pessoas. Vai ser o primeiro de alguns convidados que o Jeromel vai tentar trazer pra gente. Então a gente vai fazer esse projeto piloto, transformando o Jeromel de entrevistado para entrevistador. E quem que é o nosso convidado, Jeromel? Cara, eu vou contar como é que eu conheci o Renato e depois você conta de maneira oficial. Mas eu simplesmente fui levado pra casa dele, aniversário da esposa dele, eu fui lá de bicão. Do nada aparece eu e meu nariz lá. E na época eu trabalhava pra Forbes e num dado momento a gente engatou numa conversa. E ele me perguntou assim, quem na época na Forbes eu cobria os bilionários, ele perguntou quem mais doava dinheiro pra filantropia no Brasil. E eu lembro que na época eu tinha o número, eu sabia, hoje eu não lembro os detalhes, mas eu falei que foi a família Aguiar do Bradesco, que eles têm uma fundação que você consegue entrar no site lá, que é um negócio gigantesco e perene. E aí eu falei o número, né, ele falou que ele iria doar mais. Eu falei, cacete, alguns bilhões. Eu falei, como? Por ano. E daí ele falou, não, porque um dia
eu vou chegar no cargo que ele está hoje, de secretário de Educação do Estado de São Paulo, onde o orçamento, você até vai comentar aí, algumas dezenas de bilhões de reais, e eu vou ser um gestor melhor do que o que tem por aí, e aí esses 10%, 20%, 30% que eu for melhor gestão, essa ficou na minha cabeça. E aí quando ele me falou aquilo, cara, meio deu uma chacoalhada, eu converso com muita gente, ninguém fala esses grandes sonhos desse jeito, isso faz quase 10 anos, e eu perguntei assim pra ele, mas vem cá, eu tô morando em São Francisco, o lugar mais inovador do mundo, como é que é feita a educação lá? Aí ele começou a responder. Aí ele falou: não, na real, eu tive na Finlândia, eu tive em Israel, ele teve em vários lugares ao redor do mundo olhando a educação, mas lá eu realmente não sei. Daí eu bati no ombro dele e falei: então, primeiro vê lá como é que é lá, depois, pra quem vai reinventar a roda? Aí ele foi, abriu o calendário, isso ele era CEO da Multilaser ainda. Abriu o calendário dele e falou: eu consigo aqui em novembro. Você mora lá, você faz umas introduções pra mim? Então, foi novembro, De 14 ou de 15. por aí. Foi a primeira hoje, você sabe, no meu negócio. Meu negócio eu levo pessoas muito para a China, mas para vários locais do mundo, para fazer roadshows focados nos negócios deles, ou o que eles querem ver. E foi a primeira viagem que eu organizei. Que eu falei assim, Renato, eu vou fazer, porque é o meu jeito de fazer filantropia. Como você vai mudar o Brasil, eu vou te ajudar a ser mais eficiente. E aí a gente foi lá, conversou com diretores, entes públicos. Foi um negócio assim. Fiz amigos, que até hoje são meus amigos lá. Falamos com charter schools, e ele, né? Eu só fui fazendo meio campo e acompanhando, aprendi muito e desde então, pra mim, quando eu vou tomar grandes decisões, eu ligo pra ele, converso com ele, é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo. E obrigado, Renato, obrigado por estar aqui, obrigado pelo teu tempo, obrigado por tudo que você faz pro nosso Brasilzão. Eu tô muito animado com esse papo, cara. Deixa eu, antes do Renato agradecer, só fazer então a apresentação formal dele, né? Que, como o Jeromel falou, hoje ele é secretário de Educação do Estado de São Paulo, já foi CEO da Multilaser de 2003 a 2018, foi secretário de Educação do Estado do Paraná em 2019, conseguiu elevar o estado de 7º lugar para 1º lugar no ranking do IDEB, ganhando assim esse destaque nacional. Hoje é secretário o secretário de Educação do Estado de São Paulo, assumiu em 2023, durante o governo Tarcísio, e o orçamento anual da secretaria hoje é algo superior a 30 bilhões de reais, o que o Jeromel estava comentando. Ele vem fazendo grandes revoluções na educação pública, inclusive tem um livro publicado, Educação para o Futuro, o passo a passo para construir uma gestão educacional focada em resultados, que ele descreve o que fez no Paraná de maneira transparente. Esse livro está à venda lá na Amazon, mas a gente também vai destrinchar bastante desse livro aqui. Ele também escreveu outro livro, Carregando Elefantes, que foi lançado em 2011 e que foi co-escrito com o Ale Ostroievski, né, que também foi o co-CIO da Multilaser, já teve recentemente aqui no Market Maker, junto com o Renato Moicano, para falar um pouco de Brasil, de liberdade. Então, estamos muito bem acompanhados, muito honrados de ter você aqui no Market Makers, Renato Feder. Bem-vindo. Obrigado, Salomão. Obrigado, Jeromel. Tenho um carinho enorme pelo Jeromel, que eu conheci na festa que ele veio de bico, né? E a gente Quem se diria, né? Um conectou, bicão, gente boa. muito gente boa, que a gente se conectou e acompanhou essa minha jornada, que eu saio do mundo executivo, né, para trabalhar no governo. Foi um sonho, realmente, que começou a ser construído nessa época, faz mais de 10 anos, que eu tinha um sonho de ser secretário, eu sempre amei educação desde criança, e agora eu tô realizando esse sonho, tá muito legal. Cara, só de ter uma pessoa que tinha o sonho de trabalhar com educação, né, no mundo político, você já vê que ou uma pessoa visionária ou uma pessoa que não bate bem. Pelo que eu tô vendo, parece que você é mais visionário do Os que... dois. Ou talvez um pouco dos dois. Não, mas o Salomão, sabe o que eu acho que é, cara? Quando a gente conversa com gringos, ou quais os problemas do Brasil, sempre educação vem à tona. Sim. Sempre vem, mas quem faz alguma coisa sobre a respeito? O cara, não só ele viu que esse era o problema, ele foi lá e falou, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar isso. É que o pensamento comum hoje né, que acaba muito virando até palanque político, né? Mas vai cortar a verba de educação, vai... Como se o problema do Brasil fosse a falta ou o excesso de dinheiro em educação, mas na verdade é muito mais uma estratégia, algo que deveria ser feito de uma maneira mais planejada, né? Mas, enfim, o Brasil tem muitos problemas aqui, mas já esse é o primeiro assunto que eu quero abordar aqui, né? Aqui no Market Maker a gente gosta, para quem jogava truco, né? A primeira é caminhão, tem que jogar o assunto mais importante no começo. Queria falar dessa urgência da educação no Brasil. A pergunta...
só para abrir aqui o papo, né? A gente vai Uhum. levando direto e reto a conversa, mas por que com bilhões de orçamentos que a gente tem, né, em educação e décadas de debate, a educação pública no Brasil ainda não é o que brilha os olhos, ou até pode dizer que vem piorando com o tempo, enfim. Como é que você vê o problema de educação no Brasil, né? Pegando Uhum. até... Depois a gente entra mais sobre o que você fez no Paraná, o que está fazendo em Sim, São Paulo, sim. mas esse problema de educação no Brasil, o quanto é estrutural ou quanto a gente consegue mudar de fato? Tá. Então, deixa eu falar do problema primeiro, Salomão, só para o nosso espectador entender um pouquinho o tamanho do problema. O Brasil, só de Fundeb, que é o fundo, que é o principal investimento em educação pública, são 350 bilhões de reais por ano. Então é muito dinheiro que o Brasil investe em educação. O problema é que ele é mal gerido. Só para vocês terem uma ideia, o custo do aluno no Brasil, em geral, é de R$ 1.000 por mês. Ele varia um pouco de município a município, estado a estado, mas se você somar todo o dinheiro que o município põe no aluno da escola municipal, o estado põe no aluno da escola estadual, que é a grande maioria, não estou nem falando das universidades, que é muito maior o investimento, tá? Mas esse investimento, 350 bi, é só tirando as universidades, é só para educação básica, até o ensino médio, tá? Que é a minha especialidade. Dá R$ 1.000 por mês por aluno, que é o mesmo valor de uma escola particular na média. Olha só que interessante. Então, o Estado investe R$ 1.000 ou o pai, quando ele põe na particular, põe R$ 1.000. Então é o mesmo valor. O professor da escola pública ganha mais que o da escola particular. O salário médio público é de 6, 7, em alguns estados chega a R$ 10.000 o piso. E o da escola particular é muito menor, 3, 4 mil. Né? Isso para 40 horas semanais. Então, deveria o professor, por oferta e demanda, né? Os melhores professores estariam se encaminhando para a rede pública, porque lá os salários são maiores. Eu não estou falando aqui das escolas de elite, das grandes capitais, que esses recebem muito mais. Mas na média da escola particular, que cobra R$ 1.000 de mensalidade, essa escola paga 4 mil para o seu professor. O estado ou o município, no mínimo, paga R$ 4.900, que é o piso. Mas na média, paga 6, 7 mil. São Paulo, a média é 7 mil. Então, paga mais o professor, investe parecido e o resultado é muito discrepante. Por quê? Então, esse eu queria mostrar o problema. Né? E agora vem a resposta. Por quê? Porque, em geral, na escola pública, na educação pública, não há a responsabilização. Então, esse é o grande problema. E é por isso, né, que a educação pública brasileira é muito pior que a particular. E como resolve isso? Então, eu realmente visualizo a solução do problema brasileiro. O problema brasileiro é você responsabilizar as pessoas, principalmente os gestores escolares que tocam educação. Isso começa pelos secretários estaduais e municipais. Esse é o maior problema da educação pública brasileira. Então, a gente investe 350 bilhões nas escolas municipais e estaduais, Por ano, todo ano. por ano, no mínimo. Isso é só o Fundeb, fora o que os municípios complementam, os estados complementam. Então, assim, chega a aproximadamente 500 bilhões de reais investidos. E esse dinheiro é gerido por secretários. E quem são esses secretários? Infelizmente, em muitos casos, são secretários que não estão preocupados com a educação pública. São secretários ou municipais ou estaduais que estão pensando se eles vão ser eleitos deputados, se eles vão ser eleitos deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, vice-governadores ou até governadores. Então, o cargo de secretário, ele deveria, né, ter um chapéu de se preocupar com as crianças. Mas no Brasil, por muito tempo, a pessoa quer o cargo, ele fala com o governador, ele fala com o prefeito, ele quer aquele cargo para ele se capitalizar. E é um cargo trocado, né? Poxa, eu te apoiei na eleição, meu partido, etc. Então, ele entra numa negociação. Então, isso é muito triste. Mas eu tenho boas notícias, tá? O que eu tenho acompanhado?
Eu sou secretário estadual há quase 7 anos, né? Eu estou no meu 7º ano de gestão, quase 7 anos completos. O que eu venho vendo é um grupo de secretários estaduais mais técnico, mais preocupado com os alunos, mais preocupado com a educação de verdade, menos preocupado com a vida política. Então, eu vejo uma melhora. Eu faço parte de um grupo de secretários que realmente está preocupado em aprendizagem, em prova, em currículo, em formação de professores, em gestão. Então, eu vejo que a educação pública brasileira vem melhorando e ela vem melhorando até no PISA, que é a grande mensuração. O Brasil, na última aplicação, subiu no ranking. Então, é uma boa notícia. Por que subiu? Porque você teve secretários que fizeram trabalhos interessantes. Uhum. E é notório, eu vou citar um caso, Salomão, muito interessante, um caso que aconteceu de 2010 a 2014, que foi um caso emblemático, do Wilson Risolia. Tem outros casos também. Ele pegou a educação do Rio de Janeiro em 20º lugar no ranking nacional. E fez muita gestão incrível. E ele levou o Rio de Janeiro em só 4 anos de 20º para 4º lugar do Brasil, Uau. por fazer uma boa gestão. Sai em 14, né? Infelizmente o trabalho dele não foi continuado e aonde o Rio de Janeiro foi parar, depois de alguns anos, em 20º lugar novamente. E você teve outros exemplos, né, de estados que quando entra uma boa gestão, um secretário preocupado, aquele estado melhora muito, ou aquele município melhora muito. E isso passa principalmente pelo diretor da escola. Quando você tem um diretor bom, a escola melhora muito nos resultados educacionais. Você tira aquele diretor e põe um diretor ruim, a escola cai muito. Então, a gestão, ela é essencial em educação pública. Então, você joga muito dinheiro, mas se você põe maus gestores, o resultado é ruim. Então, esse é o problema do Brasil. Prefeitos, governadores que não se preocupam em pôr um bom gestor na educação e em outras pastas também. Uhum. Né? Esse é o maior problema. As pessoas não... eu votei num bom prefeito, votei num governador, mas é muito importante qual o time daquele político. Eles que tocam a educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura, o meio ambiente, o desenvolvimento social. Se o secretário está preocupado, eu estou preocupado com a minha reeleição, eu estou preocupado com a minha eleição, acabou. Todo aquele dinheiro não vai gerar benefício. Em educação é um caso, é um expoente, mas ele pode ser replicado para outras secretarias. Eu fico um pouco animado ouvindo isso, porque parece que a solução não é nenhuma ciência de foguete. A gente Não. só consegue colocando um bom gestor, que aí coloca bons diretores e tudo mais. Mas então por que a gente não consegue replicar isso? Ou até melhor, né? O que foi feito lá em 2010, 2014, no caso do Rio de Janeiro, ou até no Sim. Paraná, quando você estava na sua gestão? O que é feito de tão extraordinário que melhora os resultados? E por que quem assume depois não consegue replicar isso, né? Porque, pode ser que não entre um gestor tão bom, mas tem um orçamento bom, né? Então, parece que, já diria o Marcos Lisboa quando veio aqui, né? A gente faz um trabalho de profissional quando o Brasil, né, nas crises que entra, né? Parece que a gente é especializado para isso. Mas por que a gente não consegue manter essa melhora quando tem uma gestão que traz resultados tão bons? Tá. Eu diria que em primeiro lugar, Salomão, o gestor tem que estar preocupado com os resultados e expor os resultados. Então, eu não sei, você quer que eu já entre um pouquinho no Paraná? Vamos lá. Vamos entrar no Paraná, né? Na educação do Paraná. Então, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, isso você pode replicar na saúde, na segurança, em outros. Resultado. Qual que é o resultado educacional mais importante? Não é a aprendizagem, porque a aprendizagem demora para medir. Você vai medir uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. O PISA é uma vez a cada 3 anos. Uhum. Tá? O indicador mais importante na educação é a frequência escolar. O aluno vai ou não vai para a escola. Então, a gente colocou lá, em 2, 3 meses, a frequência no celular. Vou até pegar aqui meu celular para usar, porque o professor passou a fazer a chamada aqui no celular.
E quando ele fez a chamada no celular, a gente colocava a lista dele, né, da classe, ele entrava lá no 8º B, vinha os alunos e ele fazia no celular. Era muito mais fácil, porque ele não precisava fazer no caderno e depois passar para o computador. E a gente divulgava isso todos os dias. E a frequência escolar era um desastre. Numa escola particular, você tem 3, 4, no máximo 5% de ausência. No estado era 15% de ausência. 3 vezes maior do que a pública. E as escolas variavam... do que a particular, exato. E as escolas variavam muito. Você tinha escolas que a ausência era 25%. 30%. Era todo dia. De 100 alunos iam 65. Era inacreditável. E eu comecei a medir isso. Frequência escolar. Então esse indicador. E expor para o diretor. Depois, no Paraná, a gente colocou o bônus, virou lei, que o diretor que conseguia maior frequência ganhava mais salário. Porque ele precisava se preocupar com a frequência escolar. Depois colocamos prova. E também, todas as secretarias estaduais e dos grandes municípios são divididas em regionais. Então você tem o secretário, depois você tem as regionais e depois você tem os diretores de escola. E você responsabiliza o regional e o diretor de escola pelo resultado. Por frequência e nota nas provas. E é por aí. Então, qual que é a obrigação do diretor? Que haja aprendizagem. Você tem que apoiar, o secretário tem que apoiar o diretor. Tem que dar uma boa formação. Isso a gente fez. Você dá um material para aquele diretor. Então, olha, o livro, o material, a formação, você apoia com um psicólogo, você apoia com técnicos, pedagogos, tudo isso você apoia. Mas você cobra o resultado. E isso serve para o diretor da escola e para o regional. E o diretor da escola, o que ele tem que entregar? Ele tem que entregar alunos indo mais para a escola e alunos aprendendo mais. Se ele não entregar, ele tem que ser responsabilizado por isso. Quando no Paraná... Então, isso foi o principal. Teve outras coisas também, né? Mas o principal é o diretor sentir que o aluno na escola dele tem que aprender mais. Se ele vê que o secretário está preocupado, que a secretaria está preocupada e que ele vai responder pelo resultado, ele vai se esforçar mais. Ele vai apoiar mais o professor. E aí o resultado vem. E foi isso que aconteceu no Paraná. É aquela palavra que para muitos é um palavrão, mas aqui no mercado financeiro funciona muito, que é a tal da meritocracia, né? Ele tem a sua meta a ser alcançada e ele se esforça para fazer aquilo, né? Porque eu acho que é um pouco disso, né, Renato? A meta tem que exigir um trabalho extraordinário, né? Porque se ele continuasse fazendo exatamente a mesma coisa, o resultado não iria mudar, né? Então ele tem que ter uma certa diligência ali para melhorar o resultado e com isso ter uma... E você conseguiu, foi simples implementar isso? O cara bateu meta, igual numa empresa, nas nossas empresas, o cara ganha mais, daí ele tem uma promoção, daí ele vai para regional? Ou... Ricardo... Jeromel, né, pelo seu nome conhecido. É muito interessante, assim, muitos secretários falam, Renato, e no primeiro ano, isso foi muito interessante, eu tive muitos problemas. Em 2019, né, o governador Ratinho Júnior, que foi um cara, assim, eu tenho muita gratidão, porque ele falou, Renato, a minha decisão mais ousada foi colocar você como secretário. Porque eu não entendia nada de gestão pública, muito pouco, né? Eu vim estudando educação pública, cheguei a ter uma passagem como analista na secretaria, mas assim, a minha experiência era muito pequena e ele foi muito ousado de me colocar como secretário. E eu comprei muitas brigas. Agora, o que eu diria assim, para quem está no mercado, fala, nossa, esse secretário vai ser muito criticado. E eu fui realmente, os professores, sindicato, mas não foi o maior problema. Não foi. Então, para você ter a coragem de fazer as medidas importantes, quais as medidas importantes? Toda a frequência escolar vai ser divulgada. Todo o resultado educacional vai ser divulgado. Toda escola tem meta. Eu vou fazer o possível, por exemplo, prova para professor, prova de mérito. Eu tinha professores no Paraná temporários. Os temporários, eles não faziam prova para dar aula. Então,
eu passei a colocar, foi obrigatório, o professor quer dar aula, mesmo temporário, tem que fazer prova. Professor, para medir, o professor sabe matemática? E não tinha, e isso foi uma mudança. As pessoas, o sindicato, não, como assim? Só que, poxa, coitado do professor, então os valores vão sendo um pouco invertidos, né? Pô, eu preciso ter mais cuidado com o professor do que com o aluno? Que inversão de valores é essa, né? Mas essa é uma briga menor. A maior dificuldade é a briga dentro do governo, interna, porque o governo tem tantas regras. O governo tem toda uma liturgia que até que é necessária para proteger, por exemplo, contra a corrupção, contra maluquices. De repente entra um secretário que quer fazer um monte de coisa inconstitucional ou quer roubar, então o governo precisa da sua liturgia. Mas é difícil mudar mais pela liturgia da burocracia, e a do Brasil não é pior que a de outros países. Eu falo com ministros de outros países, com secretários de outros países, e eles reclamam muito da liturgia, da burocracia do governo. O governo é muito difícil de você mexer por dentro, eu tive muita dificuldade com isso. Então, isso precisou ser vencido. Então, por exemplo, para fazer prova para professor, o mais difícil foi convencer os órgãos dentro do governo. Como? Mas aí já é concurso público, não vai ter processo, não vai. A burocracia do governo é muito difícil. Tá? Depois você tem o Ministério Público, você tem o Tribunal de Contas, você tem a Justiça. São vários órgãos que têm o seu papel importante, mas que você, como secretário, para fazer o certo, você precisa convencer todos esses entes, e o menos difícil é o professor. O professor, quando você explica, fala, olha, professor, poxa, a prova é importante, você não quer ter um colega que saiba o conteúdo, que colabore? Não, eu quero. Eu quero ter um professor do meu lado que faz prova. Eu quero ter um professor do meu lado que esteja responsável com o mérito, com a aprendizagem. E o professor, em geral, a minha vida, 7 anos de secretário, foi uma vida onde eu recebi muito mais apoio dos professores do que críticas. Legal. Eu até, enquanto você estava falando, eu fui fazer um check no ChatGPT, porque teve uma coisa que você falou na primeira resposta que eu fiquei encucado. Essa coisa do professor de rede pública ganhar mais na média do que o particular, para mim não é uma coisa tão óbvia, porque muito se reclama sobre, mas se o professor ganhasse mais e tudo mais, e realmente, né, o ChatGPT pelo menos corrobora ali com, na média, o resultado, o salário do professor de escola pública não compensa mais. Eu só queria fechar um pouco esse gancho e acho que você já respondeu um pouco, mas só para deixar mais claro, por que então o professor não busca a rede pública? Por que hoje é mais fácil você ouvir algum aspirante a professor querer trabalhar num colégio particular do que ir para a rede pública? Não, ele busca, o professor busca. A gente faz concurso público, eu fiz um concurso em São Paulo para 15 mil vagas, 250 mil inscritos. Caraca. Quando a gente faz mesmo concurso para temporário, que eu tenho 80 mil vagas para professor temporário, eu tenho quase 300 mil candidatos. O professor busca. O que acontece? Mas é o cara que está desempregado e vê lá um salário bom, ou é o cara que quer ele ser sai da professor? particular e vai para a pública para ganhar mais. Agora, o que acontece? Você tem um ambiente mais desafiador na escola pública, porque as famílias são mais vulneráveis. E isso é o que a gente vem mudando no Brasil. Você não tem responsabilização. Então, às vezes, tá, eu diria assim, a maioria dos professores da rede pública, eles vão lá, se esforçam e vão dar uma boa aula. Mas você tem muitos casos quando o professor não dá uma boa aula, não se esforça ou falta, você não tem responsabilização. Então, o que acontece com aquele professor? Nada. Se ele está na particular e falta, ou falta muito, ou não dá uma boa aula, ou não se esforça, ele é demitido. E na rede pública, nada acontece com ele. Mas você conseguiu mudar isso? Sim, a gente consegue mudar isso com avaliação de desempenho, com bônus por mérito, né? Então a gente muda. Hoje os professores em São Paulo estão super empenhados. E o segredo da educação é a aula. Aula boa. E a gente está tendo aulas melhores em São Paulo.
Porque a gente apoia o professor. Então hoje, vamos pensar um pouco com o professor. Hoje um professor em São Paulo, ele tem o material dele, o livro, ele recebe do Estado. O PowerPoint, ele recebe do Estado. A prova para aplicar nos alunos, ele recebe do Estado, a prova paulista. Isso tudo a gente fez no Paraná, né, com o meu time, e São Paulo também tem hoje. A lição de casa também está pronta. Então o professor ele fala assim, hoje eu dei aula de fotossíntese. Então ele usou o caderno do Estado, ele usou o material digital, o PowerPoint do Estado. Quando ele termina a aula 12 de fotossíntese, ele aperta um botão. Eu dei aula para o 8º B, terminei fotossíntese. Ele aperta um botão, toda a turma recebe a lição de casa de fotossíntese. A formação naquela aula ele recebe também. Chama Multiplica. Né? A gente tem um programa de formação que quando ele termina a aula de fotossíntese, ele vai receber a próxima formação da próxima aula. Por exemplo, membranas celulares ou estrutura celular dos vegetais. Então, ele recebe muito apoio. Então, isso é importante. Agora, ele tem uma sala, às vezes, desafiadora, com alunos com uma defasagem maior. Bom, por que a educação ainda não é igual? Porque essa é uma cultura que a gente está mudando. Se ele dava uma aula ruim antes, não acontecia nada. Então ele vinha, o colega falava assim, para quê? Às vezes ele falava assim, poxa, você se esforça para dar uma aula boa, para quê? O professor que não dá aula, o professor que não dava aula falava para ele assim, eu não dou aula, a gente ganha igual. Eu não dou aula, a gente ganha igual. Para que você está se esforçando? Então a gente está mudando isso. Em São Paulo a gente fez 2 movimentos incríveis e a rede está apoiando esses movimentos. Movimento número 1, bônus individual. Eu estava contando isso para você, né, Jeromel? Em São Paulo, o professor de química que dá uma boa aula de química e o aluno aprende, ele ganha 2 salários de bônus. E o professor, por exemplo, de história ou de física, que não conseguir que seus alunos aprendam mais, ele não ganha. E além disso, tem avaliação de desempenho. Se ele é mal avaliado pelo diretor, se ele é mal avaliado pelos gestores, pelo coordenador da escola, pelo vice, até a avaliação do aluno conta pouco, mas conta um pouco, né? Se ele é mal avaliado, ele pode ou ter o seu contrato rescindido ou sair daquela escola e ir para uma outra escola. Então, é uma cultura que em São Paulo está mudando e a gente vê o esforço, né? E o professor valorizando. Aquele professor fala, olha, agora não é mais a mesma coisa. Eu dou aula boa, meus alunos aprendem, eu ganho 2 salários de bônus. Você não deu aula boa, teus alunos não estão aprendendo, teu bônus é 0, né? E você ainda corre o risco de ter o seu contrato rompido. Então, por isso que eu acredito na educação pública. Quando você vai colocando esses gestores, quando você vai responsabilizando, dando autonomia para o diretor também ganha bônus, você vai vendo os resultados melhorando, e é isso que a gente está vendo em São Paulo. Muito bom, muito bom. Quer trazer algum complemento, Jeromel? Que eu acho que eu ia mudar um pouco de assunto aqui. Cara, eu tô encantado. Eu queria que você desse um pouquinho mais de granularidade, porque como é que você mede que o aluno tá aprendendo ou não? E a defasagem, que tem o cara que, sei lá, de repente veio de uma outra escola onde ele sabia mais. Na mesma sala deve ter um gap muito grande entre os alunos. Sim. Então a gente tem um time na secretaria que esse é um assunto muito curioso, um dos que eu mais me orgulho, tá? A gente tem uma prova, Salomão, que a gente aplica para todos os alunos de todas as disciplinas no final do ano. Então eu sei cada aluno aonde está, em história, em geografia, em física, em química. Eu sei se ele tirou 4, 5, 6, 7, 2, né? E aí aquele professor recebe, o professor de história, ele recebe os alunos dele. E na média, aqueles alunos tiraram 4 na prova do ano passado em história. Então eu falo assim, professor, você está numa escola vulnerável, numa escola noturna, com os alunos, com uma turma enorme, e não é escola em tempo integral. Então, se você subir para 4,4, já está bom. Você já ganha um salário. E se você subir para 4,7, você ganha 2 salários. Então, essa é a tua meta, e os professores sabem. Depois eu tenho uma escola que os alunos... é uma escola pequena, não tem noturno, é uma escola em tempo integral, e os alunos estão tirando, por exemplo, também 4 de língua portuguesa. Mas, poxa, numa escola pequena, de tempo integral, num bairro que não é vulnerável,
professor, você precisa de 4 para 4,8 para bater sua meta de um salário. E você precisa ir para 5,1 para você tirar um salário. Então a gente tem um departamento que mede todos esses gaps para que todos os professores tenham uma base justa. E a gente pagou bônus individual para 157 mil professores. Tinha professores que ganhavam R$100, R$150 e professores que ganharam R$18 mil, dependendo das suas turmas. Então, por exemplo, eu era professor de História, eu tinha 8º A, B, C, 9º A, B, C, primeira série do médio A, B, C, bati uma meta ouro, ganhei R$100, as outras não bati nada. Ou eu bati meta diamante, 2 salários em todas as minhas turmas, R$18 mil. Então eu teve professor que ganhou 18 mil, 19, professor que ganhou R$100, somando 157 mil salários diferentes. Desculpa Não, a granularidade, mas assim, Não, hoje excelente. eu vou e o professor, ele fala pra mim, ele olha, eu visitei escola ontem. Eu tava ontem numa escola, o professor falou, todo orgulhoso, eu sou diamante. Eu recebi meta diamante. Entendeu? Então ele viu o esforço dele valendo a pena. Eu sou bem avaliado pelo meu diretor, né? Então isso é muito legal, isso muda uma educação pública. Pô, que sensacional. Eu fico imaginando, a gente tem até uma visão, né, de, pô, geralmente professor, principalmente professor de história, tem aquela coisa mais de esquerda, né? Então, mas o cara tá vendo o lado bom do capitalismo, talvez, vamos dizer assim, né? Porque é uma cultura, nem querer dizer de capitalismo e socialismo, mas o ambiente meritocrático, né? Ele acaba sendo visto de uma maneira mais do lado capitalismo mesmo, né? De você incentivar empresas, pessoas a buscarem melhores resultados, porque isso no final do dia vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para ele. E aquele comportamento falou, pô, mas você não vai dar aula, eu vou ganhar a mesma coisa que você, que tô dando aula aqui, então não vou me esforçar, né? Esquece um pouco da própria missão da sua profissão, né? Da sua escolha e aquele pensamento coletivo, né? O impacto que tem na sociedade de maneira geral. Pô, muito bom, muito bom. Eu tô curioso com isso daí que você falou, Salomão, porque a última vez que eu estive aqui, a gente falou muito de China. Renato teve visitando escolas na China, fiz várias apresentações para ele. Na China, a cultura, o homem mais rico da China, chegou a ser o homem mais rico, o Jack Ma, ele pedia pro país inteiro chamar ele de Lao Shi Ma, professor Ma. Então a visão do professor lá, entrou um professor, eu escrevi o livro sobre os bilionários, meu trabalho na Forbes era cobrir os bilionários aqui no Brasil, ia falar com a turma, o pessoal me perguntava, mas vem cá, você conhece os caras e tal? E aí, essa galera é feliz? Com a família da minha esposa, com os americanos, eles me perguntam, vem cá, como é que fez essa fortuna? Eles vangloriam, eles acham o máximo. Como é que chegou nesse número? É isso mesmo? Na China eles me perguntavam, onde esse cara estudou? Não, melhor. Onde o filho dele tá estudando? Então na China eles realmente entendem que se ganhar no jogo do estudo, que é bem diferente de educação, o cara é um jeito da família melhorar de vida. Então nessa palavra meritocracia lá, aonde você estudou, é uma pergunta que você ouve com uma frequência gigante. Aqui no Brasil, nós não sabemos onde estudou nosso presidente atual, nosso ex-presidente ninguém sabe também, a ex-presidente ninguém sabe, o Temer ninguém sabe, a gente não valoriza isso tudo. Imagino que isso tem um impacto gigantesco nos resultados. Como é que é isso? Esse é um capítulo muito importante, Jeromel, porque é o interesse do aluno. Então, e a escola, eu consigo gerir, né, o diretor, incentivar, até tirar ele da direção da escola. A gente mudou a lei aqui em São Paulo, se um diretor não entrega resultado, ele perde o cargo de diretor, tá? Ele vai para treinamento, ele vai para uma função correlata, mas ele não vira diretor daquela escola mais. A gente entrevista, né, faz um processo seletivo e põe outro gestor lá para que entregue Mas resultados. você não consegue mandar embora, que é o que você faria dependendo do diretor, ele pode voltar da aula, né? Se ele é um diretor concursado como diretor, ele vai para a função correlata, né? Se ele é um diretor nomeado, aí ele perde o cargo e volta para ser professor. Mas e o aluno, né? Você está falando dessa cultura, dessa questão, como a gente atrai o aluno? Aí o aluno, a gente usa uma outra metodologia que também está dando certo, que é a atração, é a oportunidade. Então eu tenho alunos que quando a gente veio com a lição de casa, hoje os alunos do estado de São Paulo fazem bilhões de lição de casa. Eles fazem, cada um, em média, 50 lições de casa por semana, que eles vão recebendo dos professores e fazendo,
né? Quando eu fui para as escolas, alguns falaram, sabe, eu via, pô, legal, lição, agora tem lição, eu não fazia, nunca se fez lição de casa em escola pública, muito pouco. Então a gente colocou a lição de casa aqui. Então os alunos fazendo. Não era um hábito ter lição de casa? Não era um hábito. Nem escrever redação. Ano passado a gente escreveu 15 milhões de redações na rede. Esse ano a meta é 20 milhões de redações escritas. Né? Então o aluno escrevendo muito, lendo muito livro também, depois eu falo disso na área de tecnologia. Mas falando um pouco da cabeça do aluno, né, para quem está vendo a gente, como que a gente oportuniza? Então o aluno ele chegava e falava assim, pô, secretário, eu não quero fazer lição. Eu quero conforto. Pô, já venho aqui, já fico aqui estudando, chega, eu quero ir para casa, quero jogar futebol, quero ir para as redes sociais, lição de casa, secretário. Né? Então, só que como que eu mudo isso? Porque eu quero que... Porque o aluno da escola pública é o que precisa fazer a lição. Porque senão quem vai pegar o melhor emprego? O aluno da escola particular. Né? Como que eu trago essa ciência para ele? De que ele precisa fazer a lição, de que o cérebro dele precisa estar bem formado para ele pegar o melhor emprego lá na frente. Então, é oportunizando. Então, a gente mudou a escola pública. Principalmente no ensino médio. Então a gente colocou mais aula de matemática, mais aula de português, que ele valoriza, porque no Enem isso é valorizado. Uhum. Eu dobrei a carga de matemática e português no ensino médio. Depois a gente colocou aulas de oratória, liderança, empreendedorismo. Então o aluno hoje, todas as escolas públicas, ele tem aula de empreendedorismo, eles gostam, educação financeira, eles gostam. Na educação pública eles estão tendo aula de educação financeira? Educação financeira do 6º ano ao 3º. Aprender a mexer com dinheiro, a aula que eles mais gostam é educação financeira. Então, a gente muda a grade para que o aluno goste mais. Porque a vida muda, a escola tem que acompanhar. Então, a gente colocou liderança, oratória, empreendedorismo, educação financeira. Depois, a gente colocou educação profissionalizante. Isso aqui é muito importante. O Brasil dormiu no ponto e agora está acordando. Né? Isso é um negócio muito interessante. Mesmo o governo federal também tem muitos méritos, o governo federal nisso, né? De valorizar a educação profissional, estimular a educação profissional. O governo estadual aqui em São Paulo muito também, então o Brasil está acordando. Só que a gente tinha 4, 5% dos alunos do médio estudando educação profissionalizante. Na Europa, 40%. São Paulo vai chegar em 40% agora em janeiro. Então, com o Tarcísio... O que é educação profissionalizante? É quando o aluno ele estuda português, matemática, física, mas ele também estuda uma profissão. Técnico em administração, técnico em enfermagem. Então, cerca de 35% da grade dele, 40% da grade dele, vai para matérias, por exemplo, técnico em enfermagem. Ele vai aprender medicamentos, ele vai aprender atendimento, primeiros socorros, manipulação. Ele não vai ser um enfermeiro, mas ele vai ser um técnico em enfermagem. Quando ele se forma no ensino médio, ele já arruma um emprego? Ele já pode trabalhar na área como um técnico e ganhar um salário de 4, 5, 6 mil reais e se encaminhar numa profissão. Técnico em administração, técnico em programação, ele vai aprender a ser um programador. Né? Então, os cursos que a gente mais tem interesse é administração, técnico em logística, técnico em programação, técnico em ciência de dados, agronegócio. Então, a gente foi abrindo esses cursos, os jovens adoram, eles se inscrevem para isso. E hoje eu tenho das 3.500, eu tenho 5.000 escolas na rede. 3.500 têm ensino médio. 2.500 oferecem educação profissional. E as outras 1.000 o jovem quer. E a gente está subindo para oferecer com qualidade. Na educação profissional eu tenho mais frequência escolar, eu tenho melhores notas, os alunos adoram. Então na educação profissional, essa pergunta, pô, secretário, não quero fazer lição, ela aparece muito menos. Os alunos fazem muito mais lição. Depois a gente tem Provão Paulista, que é o seguinte, o aluno, ele quer a faculdade. Se é pública, se ele pode entrar na USP, ele quer a vaga na USP. Só que era inalcançável. Então a gente conversou com a USP, com o reitor, e ele fez essa parceria e as outras universidades entraram. Então a minha maior política pública hoje chama Provão Paulista. É o aluno do ensino médio, ele faz a nossa prova, a prova paulista, que vale vaga na universidade. 15.000 vagas. Somando as FATECs, as faculdades técnicas, Unesp, Unicamp, USP e Univesp. 15.000 vagas. Então os alunos hoje falam, antes eles falavam assim, pô, pra que eu tô aqui no ensino médio?
eu tô aqui só para pegar meu diploma e tocar minha vida. Agora não, ele tá de olho, ele fala, opa, minha vaga na USP. Eu quero educação profissional. Eu tenho Bolsa Estágio Ensino Médio, que é outra política pública também que está mudando a educação pública. Bolsa Estágio é o seguinte, aluno, você quer trabalhar? Lógico que eu quero trabalhar. Olha a cabeça do aluno. Ele quer trabalhar. Mas você quer estudar? Não, não quero. Essa matéria chata aqui que do passado, eu não quero. Opa, mas e educação profissional? Eu quero. Quer trabalhar? Quero. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai te arranjar o estágio, a empresa Remunerado. remunerado e o Estado paga. Então eu tô com quase 10 mil alunos já estudando Bolsa Estágio Ensino Médio, a empresa vem, se cadastra, fala, eu quero um estágio, se for de graça eu quero testar, pegar o aluno da escola pública, né? E a gente paga o salário do aluno. E pelo ESG das grandes empresas e pelo fator salário das médias empresas e pequenas empresas, a gente tem muito interesse das empresas. Estamos chegando a 10 mil alunos de uma política que começou esse ano, né? E os alunos estão trabalhando, estudando e o Estado pagando. Quer dizer, é o cenário perfeito do Sim Sim. Então, esse capítulo do interesse do aluno é algo que eu preciso cuidar também e a gente está cuidando aqui em São Paulo. Cara, eu tô chocado porque parece que tá indo tudo muito bem, né? Só que ontem eu tava numa reunião que eu trouxe um chinês de um fundo que tem 35 bilhões de dólares de ativos sob gestão e investiu em mais de 1.700 empresas para conversar com outros investidores e empresários aqui. E a primeira pergunta do cara, ele investe principalmente em tecnologia. Ele falou, tem engenheiro de software suficiente no Brasil? E aí o empresário falou, cara, o Brasil é muito louco. Tem mais de 10 milhões de desempregados e eu não consigo contratar. Porque os caras vão trabalhando de casa para os Estados Unidos, pra Europa. Não tem. Então, nessa nova economia digital, que todos nós estamos inseridos, independente se você é dentista ou do mercado financeiro, a matéria-prima mais importante é cérebro bem treinado. No Brasil, é que você começou quando? Em 2023. Não chegou, porque demora, né? Esse que é um dos grandes desafios, né? Pra gente ver. A gente escuta, mas quando que a gente vai começar a ver? Olha, a gente vai agora em janeiro para 250 mil alunos só nas escolas estaduais. Se você somar com as ETECs, que são as escolas técnicas puras, que eu não cuido, que elas estão vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia, ao Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, que faz um trabalho excelente, se você somar, já dá mais 90 mil alunos. Então são quase 330 mil alunos formados na educação profissional. Os cursos de programação vão ser aí 25% disso, né? Então a gente vai ter aí 50, 60 mil alunos só no estado de São Paulo formados para programação, já entrando no mercado de trabalho a partir aí de 26, 27. Então é algo transformador. É algo transformador. E coloca São Paulo no patamar europeu de 40% dos seus estudantes do médio estudando na educação técnica. Isso vai aumentar a produtividade, é impacto direto no PIB, eu queria até fazer uma conexão de quando vocês se conheceram e vocês fizeram essa agenda de viagens para ver o que é feito no mundo afora. Queria que você trouxesse alguns benchmarks aí, para usar um termo aqui mas algumas referências que você tirou lá de fora, tanto de coisas que já dá para ver um resultado imediato, mas até coisas que podem ter um resultado mais estrutural. Só trazendo como contexto. Muito já foi feita essa comparação, né, do Brasil e a Coreia, né, que eram muito parecidos nos anos 70 e olha, a Coreia investiu na educação e olha onde ela está hoje, Coreia do Sul, né, deixa claro, e olha onde está hoje, olha onde está o Brasil. E sobre produtividade, a gente fez um episódio recente onde um economista, a gente estava falando, né, putz, ano que vem, eleição, aí tem o fiscal, tem não sei o quê, e fala, cara, para mim, como economista que estudo muito produtividade, é muito triste estar discutindo sobre fiscal de novo, sobre eleição, porque há 30 anos o Brasil praticamente está estagnado em produtividade. A gente não consegue ser mais produtivo, né? E isso está fazendo o Brasil, que era um país, vamos dizer, classe média perto dos ricos, ele está ficando cada vez mais classe média baixa, né? Se aproximando de países que 30 anos atrás não tinham a condição que o Brasil tem, né? A gente parou nisso. Enfim, trazendo todo esse preâmbulo para
você nos contar um pouco do que você viu lá fora, que trouxe um aprendizado, trouxe aquele momento eureka, né? Um ahá, Aham. enfim. Olha, isso é muito forte, tá? Tem pessoas do mundo da educacional que não vão concordar no que eu vou falar, mas assim, eu tenho absoluta convicção do que eu vou falar agora. Todos os sistemas mundiais que aplicam provas, que expõem essas notas de provas, esses sistemas vão bem. Então, quando você fala em Coreia, os melhores sistemas, né? Japão, Coreia do Sul, as cidades da China, né? Hong Kong, Beijing, Shenzhen, Taiwan, mesmo na Europa, né? Que a Estônia, hoje a melhor nação europeia é a Estônia, tá? Passou a Finlândia. A Finlândia, que era a grande rainha do PISA, tirou as provas. E hoje caiu muito, né? Ela está tentando se reencontrar novamente em educação. Quando você olha os Estados Unidos, você vê a diferença entre os estados americanos. Os Estados Unidos fazem um trabalho muito ruim em matemática. Em linguagem e ciências, eles estão perto da 13ª, 14ª colocação. Mas em matemática, eles estão em 33 no ranking do PISA. É muito ruim quando você fala da maior potência mundial. 33, né? É muito lá atrás. Então, os sistemas e os estados americanos, eles são muito diferentes entre si. Então, tem estados que vão muito bem, né? E estados que ficam muito para trás. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com gestão e prova. Então, todos os sistemas que aplicam prova nos seus alunos, que o resultado da prova orienta todo mundo, orienta o currículo, orienta a aprendizagem, esses sistemas vão bem. E quando você não aplica provas, quando você deixa o sistema muito solto, sem medir resultado nenhum, os sistemas vão mal. Assim, eu tenho essa convicção, tá? Então, você quer um bom sistema educacional, no Brasil, os melhores estados são os que aplicam as provas, levam elas a sério, divulgam qual a regra da prova antes, o que vai cair, divulgam os resultados, geralmente aplicam bônus ou algum mérito em cima dos resultados, né, dos profissionais ligados àquela prova. Então assim, medir o resultado, divulgar o resultado, olhar para aquele resultado, e a rede se compromete em ensinar olhando a aprendizagem que vai ser medida na prova, e a rede vai melhor. E com isso você melhoraria a produtividade. E, Jeromel, você que acompanhou essa agenda, e até também com o episódio que a gente teve de China, enfim, tem como você também trazer algum paralelo, alguma coisa que você... Cara, a minha pergunta que eu fiz, que o Renato respondeu muito bem, é um negócio que eu fico pensando muito e que me incomoda muito, que é o seguinte: o que é uma vovozinha lá no interior? Estamos no estado de São Paulo aqui, que é o teu Uhum. foco, mas sei lá, numa cidade lá, Mojimirim, ou não Uhum. sei, qualquer cidade no interior de São Paulo. O que ela quer pro neto dela? Quando ela vai lá falar com o neto, o que aquele neto, o que aquela família ambiciona para aquela criança que acabou de nascer? Todas as famílias do mundo querem prosperidade, felicidade, saúde. Na China, aquela vovó pensa assim: se esse guri for engenheiro, eu vou me dar bem. Vai ser muito bom pra família. E tem uma obsessão. E daí eu nem sei como é que é o lado negro disso, de suicídios, que eu não sei como é que é, mas é uma pressão daquele camarada. Então, quando a gente fala que a chinesada trabalha 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, ele não começa esse trabalho depois que eles formam na faculdade. Ele começa... Cara, eu converso muito sobre paternidade, você sabe disso. Eu tenho uma filhinha e é o assunto mais importante da minha vida. E quando eu tenho amigos e eu pergunto: e aí, final de semana você vai fazer o quê? O cara fala assim: pô, minha filha tá com 10 anos. Fudeu, é o caos lá em casa, porque ela vai fazer uma prova e ela só vai pro high school, pro ensino médio, se ela passar nessa prova. Então a menina já tem uma pressão, que é exatamente o que o Renato tá falando. Prova e transparência. Não passou na prova, amigão? Ensino médio não é pra todo mundo. Ou é filho de gente com muita grana que vai pras privadas e daí faz o que quiser, ou vai fazer ensino mais profissionalizante e vai... E aí o resto da vida, aquela pergunta: eu já te conheço há algum tempo. Pô, eu conheço o Rê há mais de 10 anos, eu não sei onde ele estudou. A gente não valoriza isso. Na China, a pessoa não for pra faculdade, vai ficar estigmatizada. Então,
O que pra mim é muito difícil, eu fico muito feliz quando eu ouço tudo que tá acontecendo, eu penso a cultura do nosso país, como é que a gente vai... Porque na minha casa, na casa dele, na tua casa, a gente valoriza, tem livro pra todo lado, estamos sempre falando, estudando, mas no Brasil eu não sei como é que é isso, e aí eu não sei se nem o teu papel, mas isso que me... Mas só pra... Eu quero ouvir o Renato falar disso. É muito mais opinião, né, do que... Uhum. Mas em um episódio aqui, com o Rui Alves, que talvez seja dos convidados do mercado financeiro, que sempre que vem aqui é uma super audiência. Aliás, seria legal um papo você com o Rui Alves, que ele fala muito de China também. E o Rui, ele falou assim, para mim o grande problema que eu vejo hoje no Brasil é qual é o tipo de sociedade que a gente está criando, tendo em vista essas estatísticas que mostram a quantidade de benefícios que existem para a população. E aqui não é um ponto de, tem que tirar um benefício ou outro, mas é a quantidade de cheques. O Stuberger falou isso já num evento, que são mais de 100 milhões de cheques que são entregues por mês, né? Então, quando a gente fala de uma população de 250, 300 milhões, é uma parcela muito grande. Cheques de Bolsa Família e todos esses... Tudo. Bolsa Família, qualquer tipo de benefício dos mais nobres a BCP, enfim, um monte de coisa que chega em 100 milhões, né? Então, quando você pega uma parcela tão grande da população, e é uma parcela crescente, né? Porque os benefícios, eles aumentam cada vez mais, e não necessariamente são retirados. Qual é o propósito de sociedade que você cria, né? Qual é o pensamento que você cria numa sociedade que, bem ou mal, ela acaba dependendo disso. Ela aprende a depender de um benefício. Você falou muitas vezes a palavra responsabilidade. Responsabilidade e responsabilização. Eu gosto muito dessa palavra. Aí tem uma coisa que eu não sei direito como é que você vai saber melhor, que o aluno ganha dinheiro do governo se ele não tiver falta. E só. Cara, você falar isso na China, eu acho que... Mas é que eu acho que tem um gap, né, entre o que a gente viveu tinha 1/3 dos alunos não iam para a escola. Então, assim, primeiro resolve esse problema, né? Acho que o bode na sala era vá para a escola. Agora resolveu e vai evoluindo essa... Não dá, é que nem a pessoa que tá 30 quilos acima do peso e começa a fazer uma dieta para em um mês perder 30 quilos. Não, começa aos poucos, né? Vai cortando doce e tudo. Mas queria ouvir um pouco sua opinião sobre essa reflexão. Realmente é muito desafiador. Eu tava tendo uma conversa com um dos melhores ministros do planeta, né? Que foi um ministro em Portugal. Ele foi ministro por 8 anos. Ele saiu, se eu não me engano, em 2019. Chama Nuno Crato. Ele tirou Portugal da rabeira dos países europeus do PISA e colocou entre os top do PISA, né? Então ele teve 2 aplicações, ele melhorou na aplicação de 15, ele assumiu acho que em 2012, 2013, e o Portugal ele colocou as provas, Portugal melhorou muito, e depois Portugal foi um expoente, foi um dos países que mais subiu. Todo mundo, nossa, como você fez isso e tal, e na aplicação de 2018 Portugal foi super bem no PISA. E ele saiu, o governo mudou e novamente, né, tirou-se as provas, tirou-se a responsabilização e hoje Portugal já está abaixo da média da OCDE na aplicação de 22. Então já tudo que Portugal tinha conquistado em 18, na outra aplicação de 22, foi assim, parcialmente desmantelado depois que Nuno Crato saiu. E ele é visto como um dos melhores ministros. Bom, eu conversei com ele e contei um pouquinho do que a gente está fazendo em São Paulo. E ele falou assim, Renato, é muito o que você está fazendo. Eu não tinha um sistema de bônus, eu não tinha tanta prova, porque a gente tem prova todo ano e ainda tem as provas bimestrais. A prova paulista do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre e a prova final. Ele falou, eu não tinha tanta prova, eu não dava livre, eu não dava lição de casa pro professor. Isso é incrível o que você faz. Só que em Portugal não é igual à China, mas tem a cultura que valoriza o estudo. Sim. Né? Você é um cidadão europeu, ele tem a obrigação de se formar, terminar os estudos, estudar bem, né? Então, a cultura do estudo ela é muito mais forte. Realmente, Jeromel e Salomão, no Brasil, essa é uma cultura que não existe. Ou existe muito pouco a cultura do estudo. Mas eu sou uma pessoa prática, então o que a gente faz com isso? Então a gente vai mudar essa cultura. E com oportunidade, com mérito. Então a gente tem uma das políticas nossas que está fazendo um sucesso incrível, chama Olimpíadas. A OMASP, né,
que é a Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo e a Olimpíada de Interpretação de Texto do Estado de São Paulo. E a gente dá 120 mil medalhas em cada uma delas. 120 mil medalhas. E ontem eu também estava falando com alguns alunos medalhistas. E você vê, porque a gente calibra as Olimpíadas para dar 5% de medalhas, né, para os alunos que participam. Então não é nem impossível de alcançar e nem para todo mundo. 5% é um número, é um calibrador muito interessante, porque o aluno tem chance de ganhar e quando ele ganha, ele valoriza muito. E você vê uma vida transformada por uma medalha. Eu mesmo não era tão bom aluno, participei de uma Olimpíada, ganhei uma medalha e isso mudou minha vida, né? E hoje a gente tem um setor de Olimpíadas, é o Roberto, inclusive ele saiu do mercado financeiro, está trabalhando na secretaria e é o projeto da vida dele, né? A UMASP e a Olimpíada de Interpretação de Texto, e é um sucesso. A gente faz eventos, chama os pais e a gente vai mudando essa cultura. Então eu tenho para o bom aluno, aluno monitor, ele recebe para ajudar os colegas. O bom aluno recebe a bolsa estágio ensino médio. O bom aluno vai para a universidade. O bom aluno ganha a medalha olímpica. Então, é um desafio. Eu brinco que a gente está... É quase um Everest mudar essa cultura, né? Então, se eu visito uma escola e o aluno fala assim, pô, Renato, pô, secretário, não quero fazer lição. Então, isso é algo cultural, é secular. Isso praticamente é impossível escutar na China de um aluno reclamar que tem lição, né? E a gente agora está mudando isso. Quer dizer, ontem eu visitei uma escola que os alunos estão lá fazendo a lição, porque eles querem ganhar a medalha. Eles querem ganhar o bolsa, querem ganhar o dinheiro para ser monitores dos colegas, querem um estágio, querem ir para a faculdade. Então, qual que é o meu trabalho? Mudar essa cultura e eu sinto que a gente está mudando. Sim, eu consigo sentir a sua empolgação e é legal que... Quantos anos você tá, Renato? Desculpa. 47. Porra, tem um tempo enorme para conseguir fazer essa transformação aqui no Brasil. Pô, muito legal, assim, uma conversa realmente está muito inspiradora. Pegando um pouco mais nessa sua experiência já de gestão pública, primeiro no Paraná e depois em São Paulo. Aliás, estado do Paraná, impressionante, né? O que a gente ouve já do Ratinho Júnior, que está devendo uma visita aqui no Market Makers, tá um pouco mais difícil para vir, mas a gente vai entrevistar em breve o Slaviero, que é o CEO da Copel. O Daniel é um fenômeno. Esse cara Fazendo é um trabalho incrível. Fãzaço nosso, aliás, quando eu conversei com ele, falou, pô, cara, que honra, ouço tudo que você faz aí. Legal toda essa transformação que está tendo no estado do Paraná. O que você, apesar da carreira curta em tempo, porém já muito representativa em resultados, o que já dá para falar sobre legado, sobre aprendizado, sobre passar para frente, principalmente como não perder essas coisas que estão sendo construídas? Olha... porque eu tô assustado, sim. cara. Você deu o exemplo do Rio de Janeiro, deu o exemplo de Portugal, depois que os caras saíram... Estão deixando a gente sonhar, mas... Não, mas voltou pra trás, voltou às casinhas. Como é que a gente... assim, me fazem muito essa pergunta, né? E o legado, etc. Então, no Paraná, o Ratinho Júnior é um governador com muita visão de educação, né? E hoje o secretário lá é o Rony, que é o meu braço direito. Quando eu era secretário, o Rony era o meu braço direito e hoje ele é secretário. Está fazendo um trabalho incrível lá no Paraná. Os indicadores do Paraná continuam subindo, né? Então o Paraná tem a melhor educação pública, né? Então está continuando lá o trabalho, tá? O trabalho está sendo continuado. Qual que é a resposta que eu dou? Pega uma boa empresa. Pega uma empresa que está indo super bem, ganhando valor, as ações subindo, lucro. Tira o CEO e põe um CEO que não está nem aí com o resultado. Qual a chance da empresa ir bem? Buffett falava assim, que você tinha que ter uma empresa. A prova de idiotas. Porque um dia vai ser gerida, mas isso acontece com empresas... Desculpa.
é uma exceção. Isso Não, vai não. acontecer com a Coca-Cola, É. vai acontecer, entendeu? Mas Com podemos. empre- Não vai dar pra ter, não vai dar pra fazer a Coca-Cola aqui, né? Não, assim, até dá, mas é que uma empresa à prova de idiotas, né? Você precisa de uma marca que garanta, né? Ou de alguma característica, alguma tecnologia que a empresa tem. Então, em educação é muito difícil, porque se você tem um gestor, tem algumas políticas, assim, tempo integral, né? Você tem as escolas em tempo integral que são difíceis de desmontar, né? A gente está tentando fazer políticas que são, por exemplo, o nosso bônus. Então a gente mudou a lei, a gente criou bônus e paga, né, por mérito. Mas assim, um CEO, que seria o secretário, que não tá nem aí, ele vai falar, põe qualquer meta. Então o que a população precisa fazer? Você que está assistindo a gente, né? Você tem que ter a cultura de cobrar bons secretários das pessoas que você elege. Isso faz a diferença para mim. Uhum. Hoje, o brasileiro, ele tá muito preocupado, inclusive o do mercado financeiro, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente, quem vai ser o prefeito? Mas quem é o time desse prefeito? Isso não existe. Então, se você quer um resultado melhor, se preocupe com o time. Mas tem Cobre o coisas time. pra fazer pra blindar tudo isso que você tá construindo, pra não aparecer Tem. Porque o pouquinho que eu conheço da política do Brasil, se a gente pegar um horizonte de 20 anos, Não, tem coisas, né? A gente tem. Então, quando você institui uma prova, tem, mas não vai resolver. Por exemplo, a gente colocou prova. No Paraná não tinha, agora tem. Ninguém vai tirar. Muito difícil tirar. Aqui em São Paulo não tinha, agora tem prova para professor temporário, né? Ninguém vai tirar. A gente colocou um programa de formação de professores muito eficiente, o Multiplica. A gente colocou o Alfabetiza Juntos, que é as políticas onde o Estado ajuda o município a educar, a escola municipal também ser mais eficiente. Então a gente colocou prova de fluência leitora. Então, são políticas públicas difíceis de serem tiradas. Então, isso é um pedaço do caminho, tá? Mas um mau gestor descomprometido, ele consegue sim estragar. Não está à prova de maus gestores, as melhores políticas públicas. Vou trazer um exemplo totalmente anedótico, que foi na minha vida pessoal, que eu moro no mesmo bairro há 37 anos e estudei num colégio de bairro, aqui na zona sul de São Paulo. E em 1999, esse colégio tinha mais de 1.000 alunos. colégio de bairro significa que é público. Não, não, não. É um colégio de Particular, bairro, mas é não um de grande colégio, marca. um colégio particular, só que bem acessível, não é uma grande franquia e tudo mais, só que tinham mais de 1.000 alunos nesse colégio em 1999. E eu terminei o colégio em 2005. Em 99 para 2005 teve uma mudança de gestão, o fundador, que era um exemplo lá, faleceu, a família continuou, não era tão exemplar quanto o fundador, e em 2005, o colégio que tinha mais de 1.000 alunos em 99, em 2005 eu me formo no colegial e tinha um pouco mais de 150 alunos no colégio. Nossa. Ele destruiu o colégio, tanto que eu fui o último, a minha sala foi a última sala a se formar. Nossa. Então, é muito rápido. Quando você trabalha com um serviço, né, que impacta diretamente, e é tudo, né? Porque não é só a qualidade do ensino que cai, é a remuneração que ou atrasa ou muda de uma forma que não incentiva o professor, ele vai procurar outro lugar, né? Como você até trouxe os dados ali, até na própria rede pública ele vai ter um resultado melhor de salário, enfim. Deteriora muito rápido, assim. Então acho que é um setor que talvez a analogia do Buffett funciona muito bem para marcas muito consolidadas, né? A gente até tem uma empresa na nossa carteira, não vou falar o nome para não ofender quem está lá na empresa, mas que ela é tão boa que a gente fala que até o Buffett investiria nela. E tem um pouco disso. Mas o setor educacional acho que é mais complexo. Né? Assim, mesmo, por exemplo, ó, eu fiquei 4 anos no Paraná, agora o Rony, né, dando tudo certo, tá indo super bem, vai ficar 4. São 8 anos de uma gestão praticamente única, né?
Outro exemplo, Goiás tem uma secretária excelente, a Fátima, né? Tá brigando lá com o Paraná no primeiro lugar. Excelente gestora, vai ficar 8 anos. Fez um trabalho antes também em outros estados, então é uma ótima gestora. A minha crença é que se esses gestores saem e entram gestores, não, faz tudo de qualquer jeito, não, aqui eu tô aqui para agradar, eu tô aqui para sorrir, eu tô aqui para ser popular, né? Acabou. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais capciosa. É. A gente já entendeu aqui que o problema da educação não é falta de recurso, é saber Não. usar bem. Mas quando tem uma deterioração, você acha que é muito mais uma má gestão, tipo um profissional despreparado? Ou entra até uma questão ideológica? Você deve ter ouvido isso já, todo mundo ouve isso, que é muito mais fácil para os líderes ter uma massa da população não educada, porque é mais fácil. Aham. É um pouco disso que você tá querendo Manipular. Não, falar, né? eu na verdade eu diria até mais da ideologia de um cara que não Ensinar acredita em socialismo, meritocracia. ensinar Um cara mais que não acredita capitalismo, muito em meritocracia, não vai cobrar muito resultado, não vai ter uma visão um pouco mais frouxa sobre Aham. isso, que pode estar muito mais ligado a... Não seria nem tanto de ensinar socialismo e tudo mais, acho que até Ah, tá. uma questão ideológica de, não acho que essa questão de ser tão meritocrático assim, não combina com o ambiente escolar. Aham. Eu acho que é mais má gestão. Mas o segundo problema também vai atrapalhar. Mas quando eu vejo, e ainda há no Brasil muitos secretários desastrosos. Eu tô sendo ousado ao falar isso aqui no podcast, mas tem muitos secretários municipais, estaduais, espalhados pelo Brasil, que são um desastre. Eu fico envergonhado, revoltado como brasileiro de ver aquela pessoa no cargo. Eu falo, como que esse prefeito, esse governador, deixa essa pessoa lá? Porque ele não tá nem aí. Entendeu? Isso é o mais comum. Ele não tá nem aí. Ele não sabe o que acontece. O que ele quer? Ele quer virar deputado ou se reeleger como deputado. Ou, de repente, se ele é estadual, quer ir para federal, se ele é federal, quer ir para vice-governador ou para senador. Ele quer saber a composição política. Esse é o desastre do Brasil. Muito, muito, muito mais grave do que um secretário bem intencionado, mas que não tem a visão do mérito, né? Ele fala, não, poxa, a prova não é tão importante. Eu acho que seria um problema, mas o anterior é muito mais grave, que é o descaso, o descompromisso, a não responsabilização. Por exemplo, eu tenho 91 gestores, que são os regionais, né? É muito simples, eles têm meta mínima. Tem que subir 0,2 a cada ano. Se não subir, tchau. Se não subir, tchau pros 91. Não existe. Assim, eu posso adorar ele. Todos que não sobem, eles são demitidos. Essa é a meta mãe. Aí tem meta não, de frequência, eu tenho meta para o várias... bônus dele, tem várias adaptações. Mas assim, a grosso modo, para simplificar, ele tem que subir 0,2. Se ele subir, empatar ou subir 0,1, ele tá demitido. Acabei de demitir 20 dos 91. Que não bateram, eu demiti na virada do ano. São caras não entregaram resultado. São pessoas ótimas, que se dedicaram, mas, cara, você não entregou resultado. Se eu não entregar resultado, não faz sentido eu estar aqui. Entendeu? Então tem que entregar. Agora, o gestor quer ser popular, o gestor das amizades. Esse é o problema do Brasil. Pra que eu vou comprar briga com ele? Ele é leal a mim. Ele é leal a mim. Então, fica aí. Esse é o problema do Brasil. Essa é a cultura que a gente tem que mudar. Você falou sobre a população cobrar quem são os secretários. Eu acho meio difícil. Como é que eu faço para cobrar se o secretário que está lá é bom? E como cobrar também o secretário? Como saber se ele está de fato fazendo um bom trabalho? Essa transparência que você tem para saber cada um dos 91. Imagino que em outros estados os caras nem sabem o que tá rolando e nem quer saber. Tem algum jeito fácil da população entrar lá e olhar e... Não sei, algum placar eletrônico? Tem. Por exemplo, vamos pegar a área da saúde, né? Onde o município, em geral, ele tem uma influência muito grande no dia a dia, né? O atendimento da saúde pública, em geral, é o município que faz. Se você vai no posto de saúde, tudo tem fila, tudo tem espera, tudo tem desleixo. A verba, ela é nacional. Você tem o SUS, que aplica todo o dinheiro, né? O município executa. Aqui em São Paulo você ainda tem o SUS paulista, que o Estado ainda complementa o dinheiro do SUS nacional
passando o dinheiro para as entidades que operam ou para os municípios que fazem os atendimentos. Se você tem lá desleixo, descaso, etc., você tem um indicador importante. Aí você tem o secretário do meio ambiente. Você que é um empresário, você precisa das licenças, das regras, tudo demora, tudo não sai, vem te pedir propina. Você consegue acompanhar. Você tem o secretário de desenvolvimento social, que em geral cuida dos vulneráveis. Você vê a população de rua não sendo atendida, largada. Você tem como cobrar. Né? Você tem a segurança pública, os indicadores pioram, os assaltos pioram. Você tem que cobrar. Você é do mercado financeiro, você pode ver a situação do teu estado. O estado está com pouco dinheiro, gastando demais. Poxa, o secretário da Fazenda, a situação, você olha o balanço do estado, você vê a situação. Então, se você quer ser um bom cidadão, você sim poderia olhar a pasta ou assunto e falar com o prefeito, falar com o governador, escuta, olha a situação aqui. Né? Um prefeito, ele precisa da aprovação popular. Se ele vê que a população está reclamando do serviço, está reclamando do atendimento, reclamando daquela área, ele vai falar, poxa, eu tenho um secretário aqui que não está me entregando. Então você disse que as reclamações via Instagram mesmo Sim, via Instagram. fazem a diferença. Cada um tem que cobrar. O público que está assistindo esse nosso podcast é um público muito interessado, muito influente, que tem acesso a cobranças. E deveria cobrar o seu prefeito, deveria cobrar o governador, quando ele vê que um serviço não está sendo atendido. Então, infelizmente, a gente está muito preocupado em esquerda-direita, né? Quando a gente deveria estar preocupado com a qualidade do serviço daquela área do secretário que aponta. Agora que você mencionou o público aqui, que eu tive aqui, realmente a qualidade do teu público é incrível, Salomão. Valeu. Esse público aqui, muitos deles engajam, eles sabem que um dos principais problemas do Brasil é a educação, e tem uns que têm filantropia, eu tento ajudar. O que você vê as pessoas, teus amigos bem intencionados, você fala, cara, faz mais disso, faz menos daquilo. Não, eu vejo as pessoas muito preocupadas, né, com o presidente, por exemplo. Agora, o que os ministros estão fazendo? Né? Então, isso se discute muito pouco. Poxa, a infraestrutura... quer dizer, quando você vê a qualidade dos ministros, eu acho que a população, os meus colegas, eles olham muito pouco. O que o presidente falou? O que o presidente postou? Qual o posicionamento? Eu acho que essa influência no PIB é muito pequena. Talvez no humor das pessoas. Mas o que o ministro está fazendo? Qual que é a política de Estado que está sendo executada, né, por um governo federal? Então isso é o que a população deveria olhar. O que esse ministro fez? O que ele deixou de legado? O que ele construiu? Então aqui em São Paulo, você olha o governador Tarcísio, você olha os secretários, você vê muitas políticas bem construídas. Né? Você vê o SUS paulista. Aqui na educação a gente fez o Prontos para o Mundo, levando os nossos jovens para o intercâmbio. Né? Eu estava falando da Olimpíada, mas a gente tem um Prontos para o Mundo. Os jovens, eu quero ser bom aluno porque eu quero passar 3 meses fora. É uma política educacional. Você vê o desenvolvimento social. Aí quem tira a melhor nota se qualifica e se quiser, é isso? Vai para o intercâmbio. 1.000 alunos por ano. Uau! Agora, dia 20 de agosto, a gente divulga os alunos do ano que vem, que vão bem nas provas do final de ano e bem no inglês. É a média entre a prova do Saresp e a nota na prova do inglês, e ele pode classificar para ir para o intercâmbio. 1.000 alunos por ano. Quando ele está do 9º ano, ele faz a prova de matemática, português, ciências, e na primeira série do médio ele faz a prova de inglês, e aí ele vai, quando ele estiver na segunda série do médio, ele vai para o intercâmbio. Então, você vê boas políticas, a agricultura aqui com boas políticas, a saúde, o desenvolvimento social, o meio ambiente, né? Você fala assim, o que é a secretária do meio ambiente, a Natália, né? Poxa, ela desestatizou a Sabesp, os investimentos, o que aconteceu com a Sabesp? Então isso é política óbvio que o governador tem o mérito, mas conduzida pelo secretário. Então, o governador Tarcísio tem um time muito bom, e se você olhar cada política da secretaria, está sendo executado políticas que beneficiam a população. Então, isso que as pessoas gostam do Tarcísio, né? Tá com aprovação alta, uma pessoa assim, é um pai, né? Eu amo o Tarcísio, ele realmente, ele me dá toda a autonomia, ele fala, Renato,
Você tem carta branca, ele não pergunta se eu mando embora de um partido, de outro partido, se o diretor que vai assumir é do PT. Ele nunca vai me fazer essa pergunta. Ah, você tirou um diretor que não estava dando resultado e colocou um diretor que é filiado ao PT. Essa pergunta não existe. Né? Ele entregou resultado, foi um bom diretor na outra escola, foi um bom coordenador, foi um bom vice, vai assumir uma escola e vai responder pelos resultados. Então, isso eu admiro muito no governador Tarcísio e várias outras coisas que eu admiro. Mas os meus amigos, respondendo a tua pergunta, o que eles devem fazer? Quais as políticas que são tocadas pelo secretário? O Tarcísio parece estar pronto até para cargos maiores, né? Talvez ano que vem. O que você acha, Renato? Ah, essa pergunta é muito difícil. Essa eu pulo, Silvio. Pula, porque todo mundo que está nos assistindo já tem uma opinião muito forte sobre isso. A gente não te deixou desconfortável em nenhum momento do papo, só queria fazer uma Sim. brincadeira mesmo. Tá Não bom. precisa falar isso, mas Tá bom. vamos ver o que vai ser. Renato, estamos chegando mais na parte final do papo. Não dá para deixar de falar sobre sua vida pré-setor público, ali na Multi. A minha curiosidade é menos o que você fazia lá e mais o que fez você dar esse salto para trocar uma carreira no setor privado para ir para o setor público. Porque eu tenho certeza que muita gente que nos ouve, que tem uma carreira de sucesso, seja no mercado financeiro ou fora, é um público já com uma vida consolidada, construindo algo, né? Investidores, empresários, empreendedores, e todos eles poderiam entregar algo para o Brasil. Todos eles poderiam fazer algo, talvez sintam essa vontade e não sabem por onde ir. Sua história é muito inspiradora para isso. Então eu queria que você contasse desde a sua vida no setor privado e o que te fez dar esse salto aí. Tá bom. Então, eu comecei na Multilaser em 2003. Era uma empresinha pequena, só que eu sempre amei educação. Então isso é importante, né? E essa vontade de fazer algo pelo Brasil, pela sociedade. Então isso foi muito forte. E você chegou lá por quê? O Alexandre, ele tocava a empresa com o pai dele. E era uma empresa de cartucho remanufaturado. O Alexandre é meu melhor amigo. O pai dele faleceu. Sim. E aí ele falou, Renato, eu tenho 23 anos, vem ser meu sócio, pelo menos fica 46, fica um presidente mais respeitado. E aí eu topei, minha família me ajudou e a gente comprou metade da Multilaser. Né? E aí eu virei sócio dele e a empresa deu muito certo. Né? A gente foi de 80 funcionários na época para 5, 6 mil funcionários quando eu já comecei a pensar em mudar de vida. Né? Então, eu acredito o seguinte, quando tem pessoas que querem fazer a mesma coisa a vida toda. Eu não quero fazer a mesma coisa a vida toda. Então eu queria dividir minha vida. Eu fui 15 anos empresário, acho que estava bom. Né? Agora, talvez 15, 20 anos educador. Acho que é um novo ciclo. E vários de vocês que estão assistindo a gente podem pensar, poxa, será que está na hora do meu novo ciclo? Né? Então eu sabia que ia ser um ciclo sem remuneração, a remuneração muito menor do que a que eu tinha antes, mas eu estava pronto para ir para esse novo ciclo. Foi uma loucura, Salomão? Foi. Né? Por quê? Porque para um novo ciclo dar certo, você nunca está pronto. Então, eu era presidente da Multilaser junto com o Alexandre. Né? Uma empresa de sucesso, uma empresa que estava entre as melhores, mais lucrativas, que mais cresciam, com lucro. Então, eu tinha 5 mil funcionários. Só que, qual que é o primeiro ponto? Você tem que estar preparado para dar um passo para trás. Então, eu não fui da Multi para ser secretário. Eu fui da Multi para ser analista na secretaria. Eu não tinha nenhum funcionário, eu não tinha secretária, ninguém estava nem aí para mim. Mas eu fui aprender. E eu fiquei 1 ano voltando a ser trainee, ou analista. Né? Então, eu acho que todo mundo que quer dar um passo diferente tem que primeiro saber, olha, para dar certo, ninguém vai... eu tô numa posição aqui de diretor, de grande gestor, tal, vou mudar totalmente de área, vou pro setor público para ser chefão. Não sei, né? Para ser ministro. Então você disse que esse ano que você ficou ali de trainee foi fundamental. Fundamental, né? Então você tem que estar preparado para dar um passo para trás. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitas pessoas tentaram e não deram certo. Né? Então, ou ficaram pouco tempo. Vai? Então você viu
Principalmente no governo federal, com o Bolsonaro, você teve pessoas, não, eu vou com o presidente Bolsonaro, eu vou do setor privado para o setor público e tal, ficaram um ano e meio, saíram, né? Quando que você deve ir, tá? Eu acho que é o fator chave, o fator mais importante. O chefe. Quem é teu chefe? Então, o meu chefe era o Ratinho Júnior. Hoje, o meu chefe é o governador Tarcísio. Então, eu tive excelentes chefes. Tenho um excelente chefe que eu amo de paixão. E que eu vejo no olho dele a vontade de mudar, a vontade de fazer, o alinhamento com o meu coração, com a minha mente. Então, se você vai, quem é teu chefe? Você vai entregar a sua vida, né? Você vai largar algo para ir para o setor público. E se o teu chefe não tiver nem aí? E se teu chefe quiser ser popular e não quiser entregar um serviço de verdade? Então não vá. Vá se você tem um prefeito que você acredita, se você tem um governador que você acredita, ou até se você tem um secretário, um ministro que você acredita, né? Ah, não, esse secretário eu acredito. Eu vou, né? Então, esse é o fator número 1, tá? E o segundo é um pouco de casca, porque você, estando no serviço público, você vai ser criticado, você vai sair na mídia, o sindicato vai ter placa, vai ter... Enfim, você precisa de pele grossa, né? E se você tem pele fina, mais difícil, né? Mas é só isso. E vá. Eu sugiro que você vá. Porque eu sou muito feliz na secretaria, mas muito feliz mesmo. Eu me considero uma pessoa abençoada. Eu vou para a secretaria e eu falo, eu não acredito que eu estou aqui, tomando essa decisão, decidindo esse bônus, decidindo que os alunos vão estudar mais matemática, decidindo que os alunos vão ter educação financeira a partir do 6º ano, decidindo que eles vão ter robótica, decidindo que os alunos vão para o intercâmbio, para o Prontos para o Mundo. Semana que vem a licitação do Prontos para o Mundo 2026. Entendeu? Então, essas decisões me preenchem, né? São, assim, algo... Falo, eu tô podendo fazer isso, é incrível. Então vá, tá? Porque a tua remuneração espiritual é gigantesca. Vá, o teu sentido de vida, o teu sentido de construção é maravilhoso. Sensacional. Pô. Só tenho que agradecer e torcer pra caramba pelo seu sucesso, que o seu sucesso é o sucesso da educação do estado de São Paulo e Opa. que isso reverbere pra todo o Brasil. Parabéns, pô, sensacional. E obrigado. Vamos pro ping-pong ou você quer Eu trazer queria só fazer um alguma comentário antes, que eu tô até meio emocionado aqui, que eu tô louco pra gente terminar pra eu ligar pro meu irmão. Que você chega na casa do meu irmão, na geladeira dele, meu irmão tem 3 filhos, o filho dele ganhou umas Olimpíadas, ou chegou na final lá, não tem medalha, mas tem um Um diplominha. diploma, sim. E o Luca não tem nem 10 anos, e isso realmente dá pra ver, que é o orgulho, assim. E eu acho que mexe muito com a identidade dele. E você comentou que a medalha mudou tua vida. E quando eu cheguei na faculdade, eu fui pra ser jogador de futebol, né? Tive bolsa lá nos Estados Unidos. E eu não me dei bem no futebol, e foi um negócio difícil pra mim na época, de depressão, assim, choro. Caramba, não vai dar, não tô brilhando aqui no futebol universitário americano. Mas na contramão, lá nos Estados Unidos é muito mais comum. Esse negócio eu ganhei vários troféus. E daí eu dei all-in no estudo. Então quando você falou que a medalha mudou tua vida, parece uma coisa besta. 5% tá ganhando medalha. Cara, imagina uma família que os nossos pais valorizam. Ó, que legal, nota alta. A crise do meu irmão lá em casa é quando ele tinha uma nota baixa e que meu pai... imagina o gurizinho lá que os pais não estão em cima. Então só queria ressaltar isso. É mágico. De tanta coisa que você falou aqui, isso aí, que legal. Receber uma medalha, uma salva de palmas, subir num palco, assim, são coisas que realmente transformam. A gente tem conexão também com muita gente que vai para alguma nova atividade esportiva, e isso realmente transforma e faz toda a diferença em construir algo novo, né? Acho que essa mudança de ciclo de vida, né, faz muito parte do ser humano, principalmente o ser humano mais moderno, que vive por muito mais tempo, né? Sei lá no passado... Viver até os 30, 40 anos, era normal você ter uma coisa só para fazer na vida e acabou. A gente hoje vive várias vidas dentro de uma só, né? Acho que até, por isso até a filosofia estoica tá tão em voga hoje. E você falou que a medalha mudou tua vida como? Que... Eu era um aluno que tirava muita nota vermelha, sofria bullying. Então, assim, o ensino médio para mim, né, na época colegial,
Era muito difícil. E eu me via um aluno ruim, assim, estigmatizado, não presto, não consigo tirar nota alta. E aí teve uma Olimpíada de Matemática, de raciocínio lógico, e eu fui bem na Olimpíada de Raciocínio Lógico. E isso mudou a minha autopercepção. E eu vi um potencial que eu não via antes. E me transformou totalmente. Depois eu fui fazer faculdade, entrei na FGV, que era, né, ainda é uma faculdade excelente, mas era a melhor faculdade na época, graças a essa Olimpíada, que me fez ver que eu poderia chegar lá se eu quisesse, porque eu tinha algo dentro de mim que tinha valor. A medalha mostrou o valor que eu tinha dentro de mim e é isso que ela faz pelas crianças. É mágico. Quando você estava falando do teu sobrinho, a palavra é quase ou até algo mágico que acontece dentro da criança quando ela recebe essa medalha. Vamos para o ping-pong? Vamos lá, o nosso momento mais fácil do programa, porque é o Tá. único que a gente já não surpreende, as perguntas são sempre as mesmas todo final de episódio, Tá mas a gente bom, adora saber porque a gente fica sabendo um pouquinho mais da sua vida tá pessoal. bom. Só lembrando, pessoal, todos os livros desses mais de 200 episódios, quem quiser receber é só mandar um e-mail para contato@mmakers.com.br, a gente manda a lista atualizada. A gente vai Contato arroba o quê? mmakers. Contato arroba mmakers. E, inclusive, tem os livros que o Jeromel recomendou e de todos os mais de 200 convidados. A gente sempre pede um livro de mercado, mas como a sua especialidade é mais a educação, então seria um livro da sua especialidade, para começar. Ah, tá bom. Cara, eu ia falar o Atlas, da Atlas Shrugged, da Ayn Rand, porque Ah, eu me considero um eu vou colocar porque esse livro é espetacular. um espetacular. Acredito que seja um dos mais recomendados. Olha, já É. foi mais no passado. Quando começou, na época lá do Stock Pickers, recomendavam muito. Revolta de Atlas. Eu ganhei uma versão maravilhosa, que ele é gigante, né? Sim. Aí eu ganhei o dividido em 3, assim, fica Sim, muito mais fácil de mais ler, fácil, né? sim. Aí você Exato. vai levar num avião, é horrível, né? Sim, Você fica... sim. Mas o livro educacional, isso aqui é muito interessante, é o livro do Doug Lemov, Professor Nota 10, tá? Ou em inglês, Teach Like a Champion. Tá na terceira versão, ele conta todos os segredos para você ser um professor espetacular. E ele é meticuloso, não tem como você ler o livro dele e não virar um professor espetacular. Dá uma dica aí pra ser um professor, né? Você checar a aprendizagem o tempo todo. Você ser muito carinhoso com os estudantes, você ter alta expectativa dos estudantes, né? Uma bagunça, na hora de dar uma bronca, nunca dá coletiva. Você sempre chama a atenção do aluno no individual. Uhum. Então, mas o principal é checar. Você fala algo e depois deixa o aluno exercitar e ver se ele está aprendendo. Vai colocar na descrição, então, um quiz pra ver se a galera aprendeu hoje. Não, eu gostei da tradução do livro, né? Porque meio sessão da tarde essa tradução, porque o nome em inglês é muito bom, né? Teach Agora, Like a Champion. Professor nota 10, um professor do barulho. Né? É. Agora o livro para não ler. O livro para não ler, nossa, eu li um livro, A Montanha Mágica, acho que é do Thomas Mann, A Montanha Mágica, são quase 800 páginas, um livro muito famoso que me foi recomendado, romance, assim, um livro histórico, ganhou muitos prêmios internacionais, eu achei muito chato, insuportável. Putz, eu tô com um livro dele para ler, você já me deu um incentivo para ele ir lá pra fila. Vai jogando pra frente. Uma música e por que essa música? A música Era uma vez. Como que é? Um dia. Esqueci o nome agora do. Me ajuda, Jeromel. Era uma vez. Vamos, Salomão. Eu não faço ideia do que vocês estão cantando. Sou do rock, cara. Once Upon a Time. Ajuda pegar aqui no celular, Pode, por Vocês favor. editam aqui. Eu amo essa música. Não, é uma a gente vai música de deixar aí que é o esperança momento- e de infância. Rapidinho. Ó, que enquanto tá isso, aqui. eu não achei como é que é o nome do autor do livro do professor? Doug, D-O-U-G. É Aula Nota 10. Aula. Aula nota 10. Aí, desculpa. mas é muito sessão da tarde, meu. Aula nota 10, aula do Aula. barulho. 63, do Doug Lemov. 63 técnicas, isso aí. Cara, eu vou comprar só por... Cara, é um livro, achei. A música que eu queria, sim. Era uma vez, da Kel Smith.
Ó, vou pôr aqui. Ah, essa daí. Essa é fofinha. É, Essa é pra fazer o pessoal eu chorar. amo essa música, cara. É o Ela. background dos jogos de board lá, de Não, tabuleiro. mas peraí. Não, É o não, que não. fica rolando. Ô, Renan, é melhor refazer essa parte. É, porque quando Tá. toca a música, o YouTube, Ah, é. ele Ah, tá bom. desmonetiza. Tá bom. Tá. É. Uma música e por que a música? Era uma vez, da Kel Smith. Era uma vez, por que que todo dia era tão bom? É uma música que fala da infância e da descoberta. Então É. por que que eu gosto tanto de criança, né? A criança, ela tem a curiosidade, a inocência, né? E é uma palavra que a Kel Smith, ela usa na música. Então, é uma palavra sobre a descoberta, sobre a vida, sobre o estoicismo da vida, né? Então, ela fala assim, desde que a maldade não te pareça normal, ela fala nessa música. Então, você vai descobrir que tem maldade no mundo, mas não pode parecer normal. Uhum. Então, é uma música, assim, maravilhosa. É fofa. Ela É, toca mesmo. é. Muito boa. E eu sou do rock e gosto dessa aí. Foi Uhum. legal. Qual que é a tua música, Salomão? Putz, cara, melhor pular essa parte, que as músicas que eu gosto são muito desconhecidas, mas descobri ontem que um grande diretor da B3, ele é fãzaço da banda da minha vida, que é o NoFX, é uma banda da Califórnia, que ele viu, eu tinha um patch do NoFX na minha mala, que eu uso até hoje. Ele olhou e falou, cara, eu sou muito fã dessa banda. Eu falei, como assim, cara? Você é o diretor da Bolsa e tá ouvindo NoFX. Então, um abraço pro Mazagão, que grande fã do NoFX. Um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers? Governador Tarcísio. Ah, pô. Então ajuda nós. Eu já tentei todos os contatos possíveis. Ajudo. Fico. Inclusive, eu não sei se ele vai lembrar, quando a gente fez uma live na época do Stock Pickers, ele olhou pra mim assim, tava pelo computador, né? Foi tudo por Zoom. Aí ele olhou, rapaz, você parece aquele. É que eu não sei os nomes, tá? Mas tem alguma dupla sertaneja, tem um cantor que ele também é meio gordinho, barbudinho, loirinho. Aí ele falou, cara, você é a cara do fulano. Aí eu fui dar um Google, falei, pô, pior que eu sou mesmo. E ele falou isso ao vivo ali. Quem que é o fulano, Renan? Você sabe? Não, olha o Renan é mais do rock que eu, velho. Eu acho que é alguma coisa Henrique e Juliano, sei lá. Depois Tá eu. bom. Oi? Então. Mas quem achar que eu pareço algum cantor sertanejo, comenta aí e vai saber. Mas, pô, ajuda com o Tarcísio aí, que vai Tá ser muito bom. bem-vindo aqui. Ou o Nuno Crato, né? O O Nuno já pensei, já tinha até anotado. Só ministro não... de Os Portugal. dois. Pô, isso aí daria 2 episódios aí. É. Já vai ter que voltar pra entrevistar o Nuno Crato. Imagina Porra, a e o gente faz Tarcísio, cara, que esse honra. efeito. A gente vai. Você vem, recomenda alguém. Ano que vem Aí o vão ter Renato 20 vem, pessoas na recomenda alguém. sala. Daqui a pouco vai fazendo um crescimento e vai ter que fazer num estádio. A última pergunta do ping-pong. Aliás, penúltima, porque eu vou improvisar uma aqui, mas a maior gentileza que já te fizeram na vida. Olha, eu fiquei pensando muito nessa pergunta. No geral, me fizeram muitas gentilezas. Eu acredito que quanto mais gentileza você faz, mais gentileza você recebe. Então eu procuro sempre fazer muitas gentilezas. Recebo muitas gentilezas da vida, né? Mas eu diria que a minha maior gratidão tá também no governador Tarcísio. Por quê? Em 2019, desculpa, em 2023, no primeiro ano aqui, eu tive uma crise. A gente estava trazendo os livros de São Paulo e eu abri mão por um período do PNLD. Depois me arrependi e a gente voltou para o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. E eu fui muito criticado, né? Até num nível de assim, poxa, governador Tarcísio, como que você tá com esse secretário? Ele não quer os livros nacionais, etc. E ele falou, Renato, eu acredito em você. Eu acredito no teu projeto e eu fico com você. Então, eu não sei se eu poderia chamar isso de gentileza, mas eu poderia chamar isso de gratidão, de honra, de lealdade. Então, me criou uma conexão muito forte com ele, porque ele falou: todo mundo está me pedindo a sua cabeça.
E eu não vou dar porque eu acredito no seu projeto, acredito na sua intenção, na sua motivação. Então, foi algo que mudou minha vida. E todo mundo, assim, talvez você não lembre, mas era capa de jornal, esquerda, Uhum. direita, centro, Sim. pra cima, pra baixo. Realmente. Pô, muito bom. É. A pergunta que eu encaixei aqui agora é: se você encontrasse o Renato de 25 anos de idade agora, o que você diria pra ele? Eu tô com quase 50, então, né, então, o Renato há 25 anos atrás, eu diria, eu era extremamente inseguro, então é algo, o que mais doeu na minha vida, eu me considerava uma pessoa muito incompetente. Então eu talvez falasse para eu ter mais paciência comigo, e eu não era um bom líder. Eu demorei para, se é que eu posso falar que eu sou um bom líder hoje, né? Precisaria perguntar para os meus liderados, para o time lá da secretaria. Mas partindo do pressuposto que eu seja um bom líder hoje, o Renato de 25 anos com certeza não era um bom líder, né? E eu tinha muito pouca empatia para a liderança, para entender o que se passava na cabeça do outro. E eu aprendi com o Alexandre. Eu aprendi com o Alexandre a ser um líder muito melhor. O Ale da Multilaser. O Ale da Multilaser, né? Então, eu diria que eu deveria ter me esforçado mais rápido para ser um bom líder, que eu não era um bom líder com 25 anos. Não tinha empatia. Bom, desse jeito a gente encerra essa super aula de Brasil, de vida. Pô, Renato Feder, obrigado por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Tô saindo muito mais animado sobre o futuro do Brasil. E você mandou muito bem como entrevistador, hein? Quando eu sair de férias, já sei quem chamar aqui pra... Bem melhor contigo. Sozinho, não sei não se eu dou conta. Bom, mas valeu demais, Jeromel. Obrigadão. Obrigado, Renato. Valeu, adorei a conversa, foi demais. Que bom. Espero que repercuta positivamente pra você e pro Brasil. Você que viu até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Market Makers está crescendo e quer crescer ainda mais, e você ajuda muito se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com mais gente. E toda terça e quinta tem episódio novo do Market Makers aqui no canal, fora de todos os nossos outros programas que estão aí. Até a próxima e tchau!